Da emoção de ouvir, ficar conectado, a melhor estação. Pra sintonizar Itaenga FM. Voltamos, minha gente, no nosso programa Itaenga Notícias de hoje. Como anunciamos, né? Hoje tem a conversa com o vereador Luiz Vicente, que tem tido vez e voz nesse programa, que a Rádio Itaenga FM é uma rádio que tem levantado a bandeira da democracia, em especial este programa que nós buscamos ouvir todas as pessoas que representam os mais diversos segmentos da sociedade. E Luiz Vicente representa hoje a Câmara Municipal de Vereadores. É um parlamentar, um político ativo e de mandato. Luiz Vicente, boa tarde. Prazer em revê-lo novamente. Sinta-se à vontade na nossa Itaenga FM. Muito boa tarde, Júlio Filho. Muito boa tarde a toda a população do município que nos acompanha tanto através dos microfones, do rádio em casa, nos acompanha nesse momento, como também a população que nos acompanha através do Facebook e das redes sociais. É sempre motivo de alegria participar do seu programa, um programa que, como você costuma dizer, tem dado espaço a todas as pessoas, políticos, independentemente de questões de natureza de grupo partidário. E estamos aqui para discutir assuntos importantes e do interesse da população do município. Antes de entrar nos mais diversos assuntos, Luiz Vicente, que você gostaria de tocar, de acontecimentos da política local de Lagoa de Itaenga, como é que vai a política de nível até estadual, nacional, as suas articulações, né? Que cada vereador aí, cada político, que seja prefeito, vice-prefeito, vai ali defender um nome, né? 2 nomes, 3 nomes para representar o seu partido, o seu grupo político, que você já levantou aqui a bandeira de Marília Reis, né? E de outros políticos. Ficou somente nessa ou você continua firme com esse pessoal para apresentar para a sociedade de Lagoa de Itaenga? Ano que vem é ano de política, você está animado aí com o cenário da política nacional? Júlio, como você sabe, eu já falei aqui no programa algumas vezes, eu tenho uma relação política com a deputada federal Marília Reis. A gente tem procurado fortalecer a parceria, corrigir também algumas questões referentes à nossa parceria, porque, como nós sabemos, a política, como qualquer atividade humana, não é perfeita e é sempre possível a gente aperfeiçoá-la. Então, nós estamos dialogando no sentido de estreitar mais nossos laços, de fortalecer a parceria, de fazer certas correções. Estamos aguardando um retorno e a confirmação, o envio, melhor dizendo, de algumas emendas parlamentares através do mandato da deputada Marília Reis para beneficiar a população do município, agricultores e agricultoras, associações do município, né? Enfim, para beneficiar nosso município. Temos uma emenda encaminhada de um trator, que, se Deus quiser, será entregue ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Lagoa de Itaenga. Temos também a previsão da perfuração de poços artesianos também através do mandato da deputada Marília, e temos também dialogado tanto com o senador, com a assessoria do senador Humberto Costa, através do seu mandato, como também de Marília, em relação a outras iniciativas, como por exemplo uma picape, cabine dupla com 5 lugares e com espaço tanto para facilitar o escoamento das mercadorias da produção agroecológica do município, como também para facilitar o transporte dos próprios agricultores. Essa emenda não está ainda concretizada, essa da picape, mas eu tenho batalhado para que, se Deus quiser, nós tenhamos a concretização, porque vai ser uma emenda importante, um apoio importante para os agricultores e agricultoras agroecológicos de Lagoa de Itaenga. Eu acompanho aqui as suas redes sociais também, vi que você postou no dia 21 de outubro a presença ali na sua residência do senador Humberto Costa e também de Eduardo Simplício. Essa visita resultou em coisa boa para Lagoa de Itaenga? Você pôde ter
uma conversa que foi e valeu a pena? Na verdade, foi o assessor que esteve na minha casa, Eduardo Simplício, um dos assessores do senador Humberto Costa. Na ocasião, nós tratamos de alguns assuntos políticos. Deixa eu corrigir, realmente eu me confundi aqui. É o acontece. Assessor realmente, Isso, né? isso. De Humberto Costa, que é o Eduardo Simplício, o Isso. Dudu, conhecido. Isso, o Dudu, né, um dos assessores do senador Humberto Costa. Dudu, inclusive, já tivemos a participação desses assessores de Dudu, de Diego, de Edson, que são assessores do senador Humberto Costa. Dudu e o Edson responsável por essa região da Mata Norte, Diego responsável pela região metropolitana, Cabo de Santo Agostinho, Recife, e por aí vai. Então já trouxemos eles aqui para conversar com a população, com certos setores do município, visando a articulação de emendas. Então também nós estamos trabalhando através do gabinete do senador Humberto Costa, visando beneficiar a população com perfuração de poços e outras iniciativas. Então é dessa forma que a gente tem encaminhado, Júlio, procurando parcerias a nível estadual, através de parlamentares do nosso partido, para dessa forma conseguir fazer algo além daquelas competências que nós temos à nossa disposição por meio do nosso mandato. Politicamente ainda tenho essa aliança, né, com Marília, essa parceria. Espero que a gente continue juntos, que no ano que vem a gente esteja empenhados na sua campanha, e estamos ajustando ainda, acertando a questão do deputado estadual, que também será do Partido dos Trabalhadores, será do PT, partido ao qual sou filiado. Luiz Vicente, vereador, entre diversas pessoas que compõem Lagoa de Itaenga, 3 pessoas sempre falam bem de você, buscam ali destacar a admiração que sente pelo político, pelo amigo Luiz Vicente, e a Carminha Filomena, que mora ali por trás da Escola Estadual Tristão Ferreira Bessa. Contamos também com Janaína, do Bar Boca Louca, e contamos também com um conhecido seu, uma pessoa comum a você, que é o amigo Boy, né, que sempre estão aí falando, destacando a participação de Luiz Vicente na política de Lagoa de Itaenga. Fico feliz, Júlio. Graças a Deus eu tenho tido uma avaliação positiva da população do município. Quero agradecer a Carminha, a Janaína, ao Boy, por esse apoio, por esse sentimento em relação ao meu mandato. É evidente que a gente não vai agradar todo mundo, tem pessoas que vão pensar diferente de nós, que vão ter um posicionamento político diferente do nosso, mas o mais importante é que eu tenho certeza que, admirando o meu mandato ou não, que concordando comigo ou não, todos nós temos um objetivo em comum, que é o objetivo de ver Lagoa de Itaenga ser melhor. Então isso nos une, e podem ter certeza que eu sempre estarei à disposição de todos, inclusive daqueles que não me admiram, daqueles que me criticarem, daqueles que não apoiam alguma das minhas ideias ou as minhas ideias em geral. Sempre podem contar comigo para a gente dialogar, para construir uma Lagoa de Itaenga melhor, porque precisamos nos unir em prol disso. Repercutindo um pouco do que foi a última reunião da Câmara Municipal de Vereadores, em que você apresentou, se não me engano, foi requerimento ao projeto ali, foi rejeitado. Qual a motivação que levou ali a maioria dos vereadores a não aprovar? Veja, os 2 projetos de leis foram aprovados por unanimidade pela Câmara. Um projeto que tratava da proibição de nomeação em cargos de confiança e de comissão de homens condenados que tiverem condenação transitada em julgado na Lei Maria da Penha e na Lei do Feminicídio. Então esse projeto de lei foi aprovado. Porém, em relação a esse, por exemplo, a Prefeitura discordou de um ponto específico e alegou inconstitucionalidade para vetar uma parte em que eu coloquei no projeto de lei que empresas não poderiam também, empresas que firmassem contrato com a Prefeitura, não poderiam contratar funcionários que se encaixassem na proibição estabelecida em relação à Lei Maria da Penha e à Lei do Feminicídio. Mas, enfim, a Câmara manteve o veto parcial da prefeita e o projeto foi aprovado, vai ser sancionado, para ser sancionado pela prefeita com esse trecho retirado. Mas o projeto, a gente precisa dizer que, no geral, ele foi aprovado, né, e que, no geral, vai beneficiar, sim,
a causa da mulher, homens que forem condenados na Lei Maria da Penha, na Lei do Feminicídio, não poderão ter contrato na Prefeitura de Lagoa de Itanhaém e nem na Câmara de Vereadores. Homens condenados em uma decisão transitada em julgado, né? Então é um avanço importante para ampliar as punições para agressores de mulheres. O outro projeto de lei que teve um veto total foi o projeto de lei que estabelecia a obrigatoriedade de distribuição de absorventes higiênicos em escolas e unidades de saúde do município para contemplar, assim, a população carente do município, as mulheres carentes do município. A assessoria jurídica da prefeitura, a prefeitura alegou inconstitucionalidade do projeto também, alegando que o vereador não poderia legislar porque se tratava de uma legislação que causaria despesa, né, aumento de despesa para o Poder Executivo, porém nós discordamos desse pensamento. Nós, inclusive, apresentamos uma justificativa destacando uma decisão do Supremo Tribunal Federal, uma jurisprudência que diz que o vereador pode sim legislar gerando despesa, contanto que apresente o impacto orçamentário, a fonte de custeio da ação, e nós destacamos lá que seria essa fonte de custeio estaria na Secretaria de Promoção Social. Coloquei um prazo de 180 dias, né? Então, enfim, todo o contexto, né, inclusive com a assessoria jurídica que eu tenho tido, todo o contexto, toda a ambiência permitia sim que o projeto de lei fosse sancionado pela prefeita e a gestão municipal, o Poder Executivo, poderia fazer os devidos ajustes em relação ao projeto de lei, no orçamento e tudo mais, até porque nós estamos com uma discussão das leis orçamentárias. Então há todo um contexto, como eu disse, que iria permitir sim que o projeto de lei fosse sancionado, mas os vereadores da base da prefeita que seguiram o seu veto, aprovaram o seu veto, disseram que a prefeita vai encaminhar um projeto de lei com a mesma finalidade. Nós aguardamos que de fato esse projeto chegue a casa. O presidente disse que já chegou, então que seja pautado, porque a população do município, as mulheres da cidade e do município precisam ser beneficiadas. Naquela reunião também aconteceram algumas situações, algumas críticas foram feitas em relação a mim, no tocante à minha participação na rádio antes da realização da reunião. E esse também, Júlio, é um dos motivos que me fizeram vir na tarde de hoje a seu programa para mostrar o meu ponto de vista e esclarecer. Inclusive, quem mencionou seu nome ali foi o próprio vereador Orlando da Folia e também Eliel da Guarda, o presidente. Isso, Júlio. Os dois disseram que eu me equivoquei ou que menti quando eu disse que aconteceu de alguns projetos de leis terem sido votados sem os pareceres das comissões. E isso não é nenhuma inverdade, isso de fato aconteceu. Não sei se eles recordam, mas no início dessa legislatura, a primeira reunião para a qual nós fomos convocados foi uma reunião extraordinária. Numa manhã, nós fomos até a Câmara de Vereadores. Lá encontramos cerca de 9 projetos de leis, alguns projetos de leis que não chegaram até nós antes, com antecedência, para que a gente tivesse contato com as matérias, pudéssemos ler, entender o conteúdo e termos a nossa posição definida. O que aconteceu foi que lá no momento o presidente convidou o assessor jurídico da Câmara para fazer a leitura de cada um dos projetos e explicar, sem que esses projetos nós tivéssemos tido acesso a eles, e sem os pareceres jurídicos das comissões para serem aprovados naquele momento. Então, a situação foi tão estranha que nós pedimos vista, e os próprios vereadores, até vereadores da base da prefeita, acatou a vista em relação a alguns projetos. Então, não estou mentindo, não sei se os vereadores estão esquecidos dessas ocorrências, dessas situações, mas a realidade é que sim, não foi só uma vez, projetos de leis foram colocados em pauta, em votação, sem pareceres das comissões. Inclusive, é uma situação no mínimo estranha, que é o fato de que a assessoria jurídica da Câmara de Vereadores é a mesma da Prefeitura. Ora, está a assessoria jurídica da Prefeitura, que é a mesma da Câmara, elaborando um projeto de lei da Prefeitura, de iniciativa da Prefeita, encaminhando para a Câmara de Vereadores, para a própria assessoria estar dando um parecer em relação àquilo que ela mesma fez. Vejam a situação. Será que
que o princípio da separação dos poderes não pode estar sendo ferido nessa situação? Vejam bem, eu não estou afirmando, eu estou fazendo uma indagação para reflexão. Então, Júlio, foram colocadas situações dessa natureza e eu não poderia deixar de vir ao programa para dar uma satisfação ao povo da cidade, fazer um esclarecimento. O presidente também disse que eu menti, citando o fato de eu ter respondido a uma pergunta sua sobre a eleição da mesa. Você me perguntou, se não me falha a memória, por que a eleição foi antecipada. E eu falei que a eleição foi antecipada porque houve uma mudança no regimento interno da casa, na lei orgânica, que permitiu essa mudança. Então não menti nesse sentido. O presidente propôs uma mudança. Essa mudança na lei orgânica, no regimento interno, foi aprovada pela casa. Nós aprovamos realmente. E foi isso que permitiu que a eleição fosse antecipada. Agora, quando eu me referi ao fato de que o regimento interno, de que a lei orgânica deveriam ser seguidos à risca, é no sentido justamente de que o processo legislativo fosse observado, de que projetos de leis fossem votados com os pareceres, e isso em algumas situações não aconteceu. Não me referi ao processo eleitoral, é até um comentário, uma colocação sem inteligência do presidente, porque se de fato a eleição foi antecipada é porque o regimento interno foi modificado e eu não disse que houve, nesse caso, nenhum atropelamento ao regimento, sabe? Então, um comentário sem inteligência. Agora, o presidente diz que eu fui mentiroso, isso, aquilo, outro, mas o presidente, não sei se ele lembra, em meio a toda uma polêmica sobre um projeto de lei que criava o 13º salário para os vereadores, que eu me posicionei contra, fui nas redes sociais, ele gravou um vídeo dizendo que o projeto não existia, sendo que ele já havia preparado o projeto de lei, inclusive assinado, ele assinou o projeto de lei. O projeto de lei foi retirado de pauta, simplesmente porque a repercussão foi grande e ele desistiu. Ele também disse que reduziu 11 cargos da Câmara de Vereadores e até hoje eu não sei quais foram esses 11 cargos. Diz que reduziu para economizar recursos e devolver para a população. Então, até hoje eu não sei, a população não sabe, não sei se ele recorda, mas ele disse isso, que reduziu 11 cargos da Câmara de Vereadores. Isso aconteceu ou não aconteceu? Essa redução? Acredito que não. Quais foram os 11 cargos? Ninguém sabe. Mas os vereadores... Quais foram os 11 cargos que os vereadores não sabem de tudo que acontece na Câmara, ou só quem sabe é só o próprio presidente? Veja, Júlio, falta muita transparência, na verdade. E em outra ocasião, inclusive na Câmara, eu vou dizer o porquê disso, mas posso mostrar como exemplo o fato de a gente chegar nas reuniões sem ter acesso às pautas. As pautas são enviadas em cima da hora, isso quando são enviadas. Nós chegamos na última reunião sem saber quais eram os projetos, sem saber o conteúdo dos projetos ali presentes. Eu não tive a oportunidade, por exemplo, de saber o que foi vetado nos projetos de minha autoria, sem saber quais as justificativas do veto da prefeita, porque eu não fui comunicado que a prefeita já tinha emitido uma posição em relação aos 2 projetos de leis da minha autoria. Então veja, o vereador, acredito que ele ficou emocionado com a derrota que teve na eleição da mesa e fica querendo, de modo agressivo, estar atacando todo mundo, mas não é bem assim. Ele, por exemplo, foi falar que a prefeita do município tinha eleito 9 vereadores, que é uma inverdade. Todo mundo sabe que eu sou filiado ao Partido dos Trabalhadores, todo mundo sabe que o Partido dos Trabalhadores está na base da prefeita, mas eu não estou. E tem mais, eu não recebi nenhum tipo de apoio da prefeita e nem quero. No período eleitoral, no espaço reservado à coligação, colocaram um spot meu da minha campanha, um anúncio meu, eu pedi para tirar, porque eu não queria, de modo algum, estar relacionado àquela coligação, porque eu discordei da coligação, porque eu não tenho nenhuma relação política com essa família e nem vou ter. E é bom destacar também que, do mesmo modo que eu fui contra a coligação da prefeita, do PT com a prefeita, eu também fui contra a coligação do PT com o MDB na época de Pedro Epifânio, porque inicialmente se acertou para que o PT coligasse com Pedro, e eu me coloquei contra as 2 coligações. Eu defendi que o partido pautasse na eleição proporcional, na eleição de vereadores. Então ninguém tem credibilidade nenhuma para querer me associar a um grupo ou a outro, porque eu votei contra, está lá minha assinatura votando contra a coligação. A prefeita Graça não tem participação nenhuma em minha campanha, ela não me ajudou a me eleger de modo nenhum, porque eu não tenho relação política com ela. Quem me ajudou a ser eleito foi o eleitor, ela não tem contribuição nenhuma com a minha eleição. Então dizer isso
é de uma infelicidade enorme, é de uma burrice grande também, Júlio. Estamos hoje conversando aqui no programa Itaenga Notícias com o vereador Luiz Vicente, no nosso programa Itaenga Notícias. Eu tenho aqui um cidadão, eu acho que ele faz parte da saúde também, viu, Luiz Vicente? E ele disse, olha, fala, Luiz Vicente, que eu vi na sua postagem que você entregou no último dia 4 desse mês um requerimento solicitando da Prefeitura de Lagoa de Itaenga que envie um projeto de lei para regularizar e garantir o pagamento de gratificação a servidores que atuam no âmbito da atenção primária à saúde. Você já tem conhecimento de respostas sobre essa sua solicitação? Bom, Júlio, boa tarde, amigo. Bom, Júlio, eu apresentei um requerimento solicitando da prefeita do município que envie um projeto de lei para regularizar o pagamento de uma bonificação, a gratificação por desempenho para os profissionais da saúde que têm direito a um benefício do Previne Brasil, porque até agora é um direito desses servidores que está sendo negado. Agentes de endemias, agentes de saúde, enfermeiros, enfermeiras, odontólogos, pessoas, enfim, que têm o direito, mas que a prefeitura, alegando, inclusive algumas vezes, segundo alguns servidores me falaram, que ainda não poderia fazer o pagamento porque não existia uma lei regulamentando. Então, é um argumento, é uma justificativa sem nexo nenhum, é uma desculpa esfarrapada, porque basta a prefeitura enviar o projeto para a Câmara para regularizar, até porque se trata de recurso federal. Então, Júlio, nós apresentamos, mas o requerimento ainda não foi votado. Acredito que vai ser votado na próxima reunião da Câmara e tenho certeza que a Câmara irá apoiar e, a partir disso, eu tenho muita esperança de que a Prefeitura garanta os direitos a esses servidores. Olha, Maurílio também está acompanhando a gente aqui em Lagoa de Itaenga e ele parabeniza o vereador Luiz Vicente, que destacou em sua página sobre os resultados das cobranças que vem fazendo em relação ao direito dos animais, inclusive por meio de um requerimento que está começando a aparecer. Parabéns, vereador. É Maurílio que está acompanhando a gente. Fala um pouquinho aí dessa questão. Inclusive está acontecendo a castração aí de animais, de gatos e cachorros, né? Que começou dia 27 e foi até hoje, dia 29, lá na Secretaria de Agricultura, que fica no Centro de Artesanato. Isso, Júlio. A causa animal é uma causa que tem há muito tempo, antes mesmo de eu ser vereador, já vinha me preocupando, porque eu já vinha observando o número de animais de rua, de animais abandonados, aumentando cada vez mais, em locais como no Centro de Artesanato. E além da questão da sensibilidade, como eu sempre falo, de a gente ver aqueles animais sofrendo, inocentes, e a gente observando a omissão e o descaso da gestão municipal, enquanto tantas pessoas, muitas vezes sem condições, vão lá e colocam alimento, né, fazem um esforço, tiram do próprio bolso, muitas vezes até sem poder, e fazem alguma coisa, e a gestão não fazer nada. Também observando o outro lado, um outro fato importante, que é de que se trata de uma questão de saúde pública também, porque animais podem transmitir doenças para os seres humanos quando não são vacinados, quando não estão com a saúde toda ok. Então eu decidi, assim que assumi o mandato de vereador, abraçar de vez a causa e cobrar da gestão municipal providências. Coloquei um requerimento solicitando, por exemplo, que fosse realizada a castração, e graças a Deus vai ser iniciado, uma veterinária foi contratada para fazer a castração. Esperamos que a castração aconteça de fato, e sei que vai acontecer, e que haja um acompanhamento da saúde desses animais após serem castrados, e outras situações também, outras questões que nós cobramos nesse requerimento, como, por exemplo, que a prefeitura forneça alimentação para esses animais abandonados, que dê assistência nesse sentido, porque nós não podemos, Júlio, aceitar que animais, vidas, como qualquer outra vida, os animais são seres vivos, sofrem, adoecem, sentem frio, fiquem na situação em que nós vemos, jogados na rua, e o poder público, que tem uma responsabilidade, não faça nada. Há uma denúncia também no Ministério Público, feita pela população. A população, indignada com a situação, recorreu ao Ministério Público. Em uma conversa que tivemos com a promotora do município, ela nos falou disso,
disse que iria tomar providências e eu espero que não chegue nem ao ponto de o Ministério Público precisar tomar uma atitude mais enérgica e que a Prefeitura, a partir desse passo inicial, dê muitos outros e resolva a boa parte ou a maior parte dos problemas referentes a essa situação, a esse segmento, a esse caso. O pessoal quando ouve o político falar, principalmente de outro político, Vicente, que o pessoal está aqui cobrando que você, inclusive, fale de um fato interessante que aconteceu também na sessão da Câmara passada. Quem acompanhou o discurso, por exemplo, depois do resultado das eleições na Câmara Municipal, do vereador Eliel da Guarda, o discurso dele quando teve ali o resultado final já da nova mesa diretora, em relação agora ao discurso que ele fez na reunião passada. Tá aqui o pessoal dizendo: fale, Luiz Vicente, sobre essa posição aí um tanto estranha. De Eliel, do presidente, eu acabei de comentar, mas a gente comenta novamente. Eliel, ele falou que eu havia mentido quando vim aqui na rádio e falei sobre a eleição da mesa. Só que na realidade não houve nenhuma mentira da minha parte, porque o que eu disse, primeiro, respondendo a pergunta do amigo Júlio naquela ocasião, que a eleição da Câmara foi antecipada porque aconteceu uma mudança no regimento interno da casa, na lei orgânica, que foi votado um projeto de emenda à lei orgânica e que com isso se possibilitou. Agora, realmente eu me equivoquei e a gente precisa ser honesto, né? Eu sou ser humano, não sou perfeito, a gente pode se equivocar por um ou por outro motivo, né? Eu cometi um equívoco em relação à data, né? Mas eu não menti, eu disse a eleição foi antecipada por isso e por isso, então não houve mentira nenhuma da minha parte. Então foi o vereador dizer que eu menti e tudo mais, coisa que não existe. Ele se equivocou completamente porque eu falei o que era correto, né? A eleição foi antecipada e disse sim que quando eu disse que ele precisava seguir o regimento interno à risca, estava me referindo, o regimento interno à lei orgânica, estava me referindo ao processo legislativo, a não acontecer e a gente nos deparar com votação de projetos de lei sem que estivesse sendo apresentado os pareceres das comissões da casa, coisa que já aconteceu, sabe? Então, eu não entendi bem o porquê desse comportamento do presidente da casa. Tenho respeito por ele, né? Considero ele como um amigo, mas se há divergências, a gente vai, no âmbito político, a gente vai discuti-las de igual para igual, de cabeça erguida, olho no olho, sabe? E estamos aqui para fiscalizar, inclusive, a Câmara de Vereadores, estamos observando algumas questões, né? Desde o início, estamos apurando tudo que for preciso para, como legisladores e fiscalizadores, cumprir com o nosso papel. O vereador Luiz Vicente, o senhor tem o seu cargo de vereador e também trabalha fora aqui de Lagoa de Tegas, mas tem conseguido alinhar as duas posições aí, você trabalhando fora e também agindo como vereador na Câmara Municipal de Vereadores? Com certeza, Júlio. Eu sou funcionário efetivo, né, do Cabo de Santo Agostinho, fiz um concurso, graças a Deus, fui aprovado. Em casos em que o parlamentar, o vereador, ele é cargo efetivo, ele pode sim acumular, né, contanto que seja possível a conciliação, e nós fazemos isso. Não trabalho todos os dias, a função que eu exerço, ela me dá a oportunidade de estar à disposição do mandato, tanto é que eu visito ruas, como a população sabe, tenho me empenhado nisso, coloco em pauta o gabinete itinerante. Então é tranquilo, a gente tem desempenhado as duas funções com a mesma intensidade, com o mesmo respeito com o dinheiro público, né? Porque lá também eu sou pago com dinheiro público, sou servidor público efetivo no município do Cabo de Santo Agostinho. Há quem diga também, acho que o pessoal gosta de que coloque fogo porque quer realmente desafiar o vereador Luiz Vicente a sempre estar aqui falando da sua posição, da sua atuação. Mas há quem diga aí em comentários de que você chegará um momento que vai ter que arregar e vai ter que subir em algum palanque e você não vai seguir
na sua posição de político solo, não, viu? Ô, Júlio, veja, não é nenhum defeito o vereador ele defender, aliás, ele está em um projeto majoritário, não é defeito. Assim como qualquer outro cidadão, o vereador ele pode sim apoiar um candidato a prefeito. Agora, isso deve acontecer quando a gente vê que aquele projeto político, que aquele prefeito representa as nossas ideias, que é um projeto viável, né, que apresenta pelo menos o mínimo do mínimo daquilo que a gente acredita que é bom para o município. Se daqui para 2024 aparecer um nome que eu observe que merece o meu apoio, eu vou apoiar, vou estar no palanque, sabe? Agora, vocês não me verão defendendo o indefensável, dizendo que o que está certo é errado ou o que é errado é certo. Não faz parte de mim. É mais fácil as pessoas me verem fora da política do que as pessoas me verem fazendo certos joguetes que há dentro da política, Júlio. Eu prefiro perder um mandato. Meu maior objetivo não é reeleição, é sair da política com a mesma dignidade com que eu entrei, é sair do mandato de vereador com o mesmo respeito, com a mesma consideração da população com que eu entrei. Eu estou aqui para representar a população do município de Lagoa do Itaenga. Se for para ser só 4 anos, vão ser só 4 anos, mas vão ser 4 anos com muita intensidade, com muito respeito, com muito zelo pelo mandato e com a população do município. Prefiro perder esse mandato de coração do que estar traindo a confiança das pessoas que votaram em mim, do que estar fazendo tramóias, do que estar fazendo certos jogos que muitas vezes nós vemos na política. A gente está aqui para respeitar o eleitor itaenguense, a população de Lagoa do Itaenga. Depois do resultado das eleições da mesa diretora, eu ouvi algum zum que, quem sabe futuramente, essa questão de reeleição da mesa diretora da Câmara pode acabar. E o vereador, ele é a favor ou contra essa questão? Chegou também ao seu conhecimento isso? Isso. Tá tudo certo para, a partir da próxima legislatura, a partir de 2025, a reeleição da mesa não mais acontecer. Eu acho que é positivo. É positivo porque com isso acaba se dando a oportunidade de mais pessoas, né, assumirem a presidência e mostrarem o seu trabalho, né? Eu acho que é uma coisa oportuna dentro do Legislativo Municipal. Eu acho que isso deveria até se estender também, né? Que poderia já a gente ficar pensando direitinho e o pessoal que representa o poder pelo Brasil, lá em Brasília, movimentar também e dizer que esse negócio de reeleição para muitos governantes, vereadores, deputados, né, acabar também, né, vereador? Essa questão ela passa por dois pontos, um positivo e um negativo. O ponto positivo no caso da reeleição política, é quando você tem um político que faz um bom trabalho. Então, quando ele tem o direito de se reeleger, ele tem a oportunidade de manter um trabalho, né, de manter um bom trabalho. Só que, por outro lado, você tem a oportunidade colocada pela reeleição de maus gestores, maus políticos irem se perpetuando no poder, né? Então, tem dois aspectos que precisam ser refletidos, tem os prós e os contras, sabe, Júlio? Vereador, temos aqui 6 minutos e você tem o direito de gastar 5 minutos praticamente, que eu preciso colocar também aqui um apoio também no ar aqui, mas dou 5 minutos para as suas considerações finais e você acrescentar o que não foi perguntado e que estava em sua mente abordar esses outros pontos da nossa entrevista. Júlio, não poderia deixar de comentar a respeito dessa situação com a qual nos deparamos no dia de ontem, né? A prisão de um falso médico que atuava em Lagoa do Itaenga. Fiz até uma publicação nas minhas redes sociais, no Facebook, no Instagram, fazendo algumas indicações, por exemplo, como é que a Secretaria de Saúde do município acaba permitindo a atuação de um profissional, né, nessa situação, nessa circunstância. Será que não observar a documentação necessária, diploma? Eu acredito que alguma coisa errada tem, alguma deficiência. Essa pessoa vinha atuando já há um certo tempo. Será que ninguém percebia que essa pessoa não tinha as competências necessárias? Porque eu me deparei com vários comentários de pessoas mostrando
destacando que essa pessoa não era qualificada, que em várias ocasiões esse médico deu sinais de que não entendia bem de medicina. Então, será que a Secretaria de Saúde não faz uma avaliação dos próprios profissionais, não avalia os profissionais, não apura? Então, a gente percebe que também tem uma deficiência, e o que esperamos é que realmente todos os envolvidos, os culpados, sejam responsabilizados, punidos. O Conselho de Medicina, com certeza, está apurando tudo, irá aprofundar as apurações, porque muita gente, Júlio, pode ter saído prejudicada, né? Muitas pessoas podem ter sido porque ele lida com a vida das pessoas. Então é uma coisa muito grave e nós iremos aprofundar essa discussão de vereadores, porque a gente não pode permitir de modo nenhum que situações como essa causem danos. E está aí mais uma atribuição para que os vereadores possam dar mais, né, fiscalizar mais, que é a atribuição do próprio vereador não ficar apenas na sua zona de conforto, mas buscar saber o andamento do município, né, buscar saber da opinião do próprio povo. Isso, de Lagoa de Itaenga, não ficar apenas no seu gabinete, não ficar apenas em casa sentado, esperando a chuva cair. Com certeza, Júlio, com certeza é uma questão necessária, né? Todos os vereadores, é importante que toda a Câmara de Vereadores se una, que visite mais as comunidades. Eu tenho procurado sempre fazer isso desde o mandato. Dei uma pausa no gabinete itinerante por conta da pandemia, mas vai estar chegando o momento de a gente retomar essas atividades e iremos intensificar. Vou convidar outros amigos vereadores para a gente intensificar essas ações, porque cada vez mais a gente vê que isso é necessário. O povo precisa muito desse trabalho da Câmara de Vereadores fiscalizando intensamente a prefeitura do município. Em poucas palavras, qual a sua opinião, que a gente teve visto aí que o próprio governo do estado está começando a flexibilizar o uso de máscara, está começando já a liberar vagarosamente. Será que não é precipitado essa questão agora? Porque a gente tem visto que a população do município, do estado, do país não tem nem chegado a 80% de vacinados ainda e já querem liberar tudo, né? Inclusive já estão liberando eventos, né, de qualquer espécie. Está acontecendo por aqui, por Lagoa de Itaenga, pelo estado de Pernambuco, pelo Brasil inteiro, né? Eu acho que é uma falta aí de responsabilidade, dos próprios que estão aí à frente, né? É para a gente usar máscara, né? E está agora precocemente liberando, né, o não uso de máscara. Júlio, graças a Deus, com a vacinação, a gente viu que o quadro pandêmico começou a mudar, melhorou muito, né? A gente teve um momento que a gente estava extremamente assustado com o número de mortes acontecendo casos próximos da gente também. Então, graças a Deus, avançou muito, mas eu penso como você, é preciso ter cautela, sabe? Eu penso que não era momento de retomar as atividades de grandes eventos, como um carnaval, por exemplo. Eu praticamente discordo muito, né? O carnaval tá chegando, viu? Quem for louco que vá. Eu penso como você, Júlio. Eu acho que é importante ter mais cautela, principalmente depois de tudo aquilo que a gente viveu, né? A gente viu tanta gente, amigos, amigas, pessoas próximas da gente morrendo por conta dessa doença terrível, né? Vereador, muito obrigado pela presença aqui no programa, né, mais uma vez. E esse espaço está sempre garantido a você e a todos aqueles, né, que representam a Câmara Municipal, representam a Prefeitura, representam quem hoje não está no poder, mas que tem interesse em manifestar o seu pensamento dentro da consciência, dentro da lógica, dentro do respeito e da ética. Eu que agradeço a você, Júlio, por mais uma vez me permitir participar desse espaço. Quero agradecer a toda a população do município também pela atenção, pelo carinho, pelo apoio. Estamos aqui para escutar todas as pessoas, ouvir as críticas, né, as críticas construtivas, as opiniões, porque é assim que a gente vai construindo um mandato melhor. E se a gente consegue fazer um mandato cada vez melhor, com certeza Lagoa de Itaenga tem muito a ganhar também. Quero mandar um abraço a toda a população da Baixa Fria, né, da Bomba, do Matadouro, João Boiadeiro, Campos, Salinas, para toda a população da zona rural, enfim, para Nova Itaenga. Um abraço, forte abraço a todos e todas. Olha, minha gente, um ótimo final de semana a todos e a todas. Vem aí Manuel Antônio na tarde mais bregueira do Brasil. Antes eu vou aqui colocar as palavras da
nossa amiga Cíntia Rafaela, que representa a Casa dos Móveis, e ela vem falar de novidades lá da Casa dos Móveis. Em 1 minuto eu vou já anunciar as palavras dela. A alegria de estar com seu rádio ligado, a emoção de ouvir, ficar conectado, a melhor estação Pra sintonizar. Itaenga FM.